Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje eu apresento para você uma aplicação bem bacana com LM317, que é um conversor DC-DC do tipo Buck. Você vai gostar, eu tenho certeza. Já deixe seu like, se inscreva por aqui, seja membro também, veja aqui embaixo no botão todas as vantagens. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida para o seu projeto em toroid.com.br. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O LM317 já é um conhecidíssimo regulador de tensão ajustável linear. É um dispositivo linear que podemos configurar com dois resistores basicamente aqui para obtermos uma tensão de saída estabilizada, regulada, com esta equação aqui. Utiliza a sua tensão de referência de 1.25 volts, R2 por R1 no caso, estes resistores aqui. Você pode calcular para obter as tensões desejadas na saída, mais uma corrente de ajuste vezes o R2. Só que você, passando aqui o datasheet do dispositivo, ou se você preferir o datasheet do dispositivo, lá na página 23, você vai encontrar esta aplicação aqui. E eu me deparei com ela quando estava estudando um pouco mais esse cara aqui, que é basicamente um regulador chaveado de baixo custo com o LM317. Olha que topologia interessante. Essa topologia aqui apresenta um LM317, o conjunto de resistores que a partir deles você calcula a tensão de saída. Nesse caso aqui, o fabricante sugere até um potenciômetro, para que você tenha um ajuste aí de 1.8 a 32 volts, no caso de uma entrada de 35 volts. Só que no exemplo da aula de hoje eu vou trazer uma tensão fixa, mas a partir da equação do próprio circuito linear você calcula a tensão de saída. Considerando R5, em série com o meu R4, representam esse resistor de baixo, a série dos dois. Então você soma 100, caso utilize um resistor de 100 ohms. E o R3 é aquele R1 lá da equação. Então, basicamente é isso, galera. Nós temos aqui um arranjo que utiliza uma auto-oscilação a partir de uma realimentação composta por R6 e C3. Por isso, nós temos esses 100 ohms aqui segmentando a minha malha de ajuste, se você reparar aqui. A grande vantagem de utilizarmos um sistema de chaveamento, que é o princípio dos conversores DC-DC, é a alta eficiência. Então, com isso, nós não teremos uma dissipação de potência muito grande no LM317, mesmo com tensões altas de entrada. Se você projetar um circuito linear, um LM317, e houver sobre ele uma queda de tensão muito ampla, então, por exemplo, você projetou para 3.3 volts na saída e aplica uma entrada aí de 15 volts, você tem aí 12 volts e pouco, não é? Quase 12 volts de tensão sobre o dispositivo, se circula por ele 1 ampere de corrente, são 12 watts de potência dissipados nele, no caso de uma aplicação linear. No chaveamento aqui, quem trabalha para nós conduzindo a corrente é esse PNP, porém, ele estará sendo chaveado por causa da realimentação aqui, que provoca uma alta oscilação no sistema da ordem de alguns kHz. Então, esse chaveamento faz com que não tenhamos problema em alimentar o circuito com tensões maiores e eu não tenho uma dissipação de potência tão grande no LM317. Se você já estudou conosco fontes chaveadas, eu recomendo inclusive, curso na descrição, fontes chaveadas iniciantes 1, em breve tem o iniciantes 2, estará disponível para todos.
você conhece muito bem um conversor buck. E se você prestar atenção nesta topologia, nós temos um conversor buck convencional, que utiliza um PNP, um BJT do tipo PNP, e aqui o diodo, que é um diodo de ação rápida, um N3880 o fabricante utilizou. Aí eu tenho a auto-oscilação, neste nó aqui eu vou ter o meu sinal PWM, que veremos inclusive na prática, e o meu filtro LC, aqui composto por um indutor e um capacitor, que vai me preservar o nível DC. Então o próprio LM317 vai funcionar como meu feedback para controle de tensão de saída. Você vai ver que na prática, quando variamos a linha, ou seja, a tensão de entrada, teremos a saída constante, e da mesma forma, se eu variar a carga, vamos manter essa tensão praticamente constante e conseguiremos ver o PWM modificando o seu ciclo ativo para manter essa tensão. Então, um arranjo bem interessante que eu desenvolvi a partir deste circuito, sugestão do fabricante, por isso que eu sempre dou a dica para você ler os datasheets dos componentes para aprender ainda mais sobre eles. Não sabe por onde começar, também temos o curso de leitura e interpretação de datasheets, o link está aqui na descrição. Vamos ver agora o circuito. Então, estou com o circuito da aula de hoje aqui. Fica para download tanto o datasheet quanto o diagrama esquemático que eu estou utilizando. Uma entrada de 8 volts a 20 volts está previsto aqui. Eu vou utilizar um TIP42, um BJT trivial. Provavelmente a maioria de vocês já tem aí em estoque. Então, tranquilo, o TIP42 vamos utilizar nesta aplicação. O LM317, ambos com dissipadores de calor pequenos, como veremos na prática. Aí eu utilizei dois resistores de 0,47 ohms, porque eu não tinha aquele 0,25 ali do fabricante, então dá em torno de 0,23 ohms a resistência equivalente. Eu utilizei dois em paralelo, dois de 1/4 de watt, resulta em 0,23 ohms por meio watt, mais ou menos, para este resistor da linha de saída aqui. Também utilizei 820 com 820, que dá 410, 560 e os 100 ohms. Então nós calculamos aqui com 560 mais 100, que dá 660, e aqui nós temos 410. Se eu recorrer ao manual para a equação, nós veremos que eu posso fazer 660 dividido por 410, mais 1, que é este termo aqui, vezes 1,25. Então, em torno de 3,3 volts. Somando aqui com a corrente de ajuste, que é uns 50 microamperes vezes R2, aproxima bastante dos 3,3 volts, e este foi o objetivo do projeto. A partir desta aplicação, você poderá ter diversas tensões e poderá ter uma saída ajustável a partir de um potenciômetro aqui no lugar de R6, como você viu a sugestão também. Um outro recurso bem legal que eu vejo para este circuito é aplicá-lo na entrada de um regulador linear. Vamos supor um tradicional 7805. Se você quer uma faixa ampla de tensões de entrada, por exemplo, 8 a 30 volts, 8 a 35 volts, você pode projetar esse circuito de modo a obter em torno de 8 volts, na saída 8, 9 volts, para a entrada do 7805. Então o circuito aqui pode receber uma faixa ampla de tensões de entrada, sem uma dissipação de potência considerável nos elementos reguladores, porque aqui é chaveado, não dissipa tanta potência assim, como veremos na prática inclusive, e o 7805, no caso, estará com a mínima tensão sobre ele, uma vez que você projetou aqui para uns 8 ou 9 volts. Legal, hein? Então, outras dicas para você aplicar nos seus projetos práticos. Que mais que temos para falar aqui? Nós temos aqui a realimentação, que eu utilizei 12K e 220 picofarad, componentes do meu estoque, e o diodo eu utilizei o UF4007, tradicional também. E aqui está o meu limite
Para trabalhar a corrente de saída, você a partir deste arranjo também pode obter correntes maiores, depende do transistor que você utilizar e do diodo. Você poderia utilizar, por exemplo, um MUR460 nesta aplicação para ter ainda mais corrente, mas o UF é para 1 ampere. E aí nós teremos aqui na saída 3.3 volts até 1 ampere. Na prática eu vou aumentar um pouco mais a carga para você ver que ele funciona acima de 1 ampere, só que D1 aqui começa a aquecer consideravelmente, pois estaremos passando do limite dele. Mas ele mantém muito bem. O LM317 não tem um aquecimento considerável, o que é legal por causa de ser uma topologia chaveada. Então isso é bem bacana. Se você tentar drenar 1 ampere de um 317 linear, você vai ver que ele tem um aquecimento considerável, sem dúvida. E o indutor, você pode utilizar indutores comerciais. Veja que eu estou utilizando 300 microhenry. No manual ele sugeria 600. Para esta aplicação aqui 300 funcionou sem problema nenhum. Eu tenho aqui um toroidal que a Toroid me forneceu, mas você pode sem problemas utilizar outros modelos. E aí também depende do indutor a sua corrente de saída. O indutor deve suportar uns 50% a mais da corrente máxima que você está prevendo. Carga inicial com um LED aqui, tá certo? Um LED de indicação que também serve como carga inicial. E os capacitores 100 micro e 100 nano, como você está vendo aqui. Agora vamos fazer os testes práticos deste conversor na prática. Venha comigo! Esse aqui é o circuito, o TIP 42, o LM317 e os demais componentes, como vimos no diagrama esquemático. Destaque também para o diodo, o F4007. E temos aqui o belíssimo indutor toroidal da Toroid do Brasil, que é até 1.5 amperes, 50 kHz, 300 microhenry. De novo, você pode utilizar outros indutores, inclusive para projetos encomendar na Toroid, indutores menores, por exemplo. Então vou alimentar o circuito aqui com uma tensão de entrada inicial, e aí vamos medir a saída e verificar também o PWM no osciloscópio. Eu, inclusive, já vou pegar aqui o canal azul do osciloscópio. Eu vou conectar aqui no diodo, neste ponto aqui, onde conseguiremos observar o PWM. E o canal lilás vamos conectar na saída. Além disso, também eu vou pegar a carga eletrônica para drenarmos corrente da saída do circuito. E eu também vou conectar o voltímetro de bancada para vermos a tensão correta. Afinal, na carga eletrônica a tendência é termos queda de tensão pelas perdas nos cabos. Então, conectando aqui, setup já está pronto para os testes. Vamos ligar aqui, configurar inicialmente para uns 15 volts, liberar a saída da fonte. Temos o circuito em operação e o consumo inicial aí sem carga, como você pode ver, é baixíssimo, menos de 15 mA. Note que o LED já acendeu, já temos a medida aqui no osciloscópio. Como podemos ver, estamos em torno de 3.3 volts, o canal lilás está em 2 volts por divisão. O canal azul vamos deixar em uns 5 por enquanto. E é interessante observar que com a carga mínima nós não temos um PWM. Nós temos o circuito operando em condições normais. O oscilador vai começar sua operação quando eu drenar mais corrente. Faremos isso agora com a carga eletrônica. Aí está a carga eletrônica desligada por enquanto e o voltímetro mostrando aqui os 3.3 volts. Muito legal isso. Então vamos começar a drenar uma certa corrente, 100 mA. Nós temos o nosso PWM funcionando aqui. E é perceptível que temos um ripple ocorrendo aqui em lilás, mas isso é normal quando acrescentamos carga, tá certo? Então, como podemos ver, temos um sinal PWM bem interessante. Estamos medindo aí 21 kHz de frequência. E agora observe que aumentando aqui a carga,
o Duty Cycle aumenta. Ó. Que bacana isso, estamos controlando a nossa fonte. Então, note que temos uma queda aqui de tensão à medida que eu vou aumentando a carga. Ó. Agora o Duty aumentou mais um pouco, está medindo 22 kHz nessa situação, estamos com 3 volts aqui. Então, por isso que este circuito é interessante, você pode aplicar em locais não críticos, você pode utilizar um regulador linear que vai ter o mínimo dropout de tensão sobre ele, então são algumas dicas de aplicação para este circuito. Mas como você pode ver, estamos drenando 500 mA com a carga eletrônica, e eu chamo a atenção de você que 500 mA não é pouco, parece que é, mas não é, para circuitos de pequeno porte, podemos dizer assim, e a carga eletrônica ela não tem erro. Então, quando você vê aí a corrente ser drenada, de fato é o que estamos drenando da saída do nosso circuito. Para isso que serve esse instrumento, para termos essa corrente constante sendo drenada da saída e conseguirmos assim observar a operação correta. Aqui no circuito nós podemos medir aqui temperatura, veja que no transistor temos temperatura ambiente e no nosso regulador aqui também praticamente a temperatura ambiente, já estamos há um tempinho aí, ó, um pouquinho mais no LM, já estamos há um tempinho drenando esses 500 mA, 26 graus Celsius. Vamos aumentar aqui o consumo em 800 mA, veja que temos o aumento do ciclo ativo do sinal, uma pequena variação de frequência, isso é normal em circuitos auto-oscilantes, mas ele suporta aqui 1 ampere. E aí você poderia ter um trim-pot de ajuste e calibrar então um meio termo em que você tenha quase os 3 volts, 3.1 com 1 ampere de corrente. Uma possibilidade aí, caso você queira, mas note que a queda de tensão está aceitável para a topologia do circuito utilizada. Queda de milivolts, da ordem de milivolts. Estamos trabalhando com uma tensão bem baixa aqui. Então 1 ampere é o limite do diodo. Vamos ver se conseguimos. Ó, veja que ele está aquecendo já um pouco mais, 33 graus Celsius, mas eu vou passar um pouco de 1 ampere para você ver que o circuito sustenta. Ó. Temos a queda aí para 2.55 volts, mais 1.5 amperes, o circuito ainda sustenta, só que eu vou diminuir em função do nosso diodo ali. Se você projetar esse sistema para utilizando um diodo que suporte maior corrente, um transistor também, um indutor, também o limite do indutor é 1,5 ampere, então você pode, sem dúvida alguma, ter performances até melhores. Então olha só, o LM está um pouquinho mais quente que o TIP42 e o nosso diodo aqui é o que tem maior aquecimento, mas também nada assustador nestas condições, então acima de 30 graus. Então ele mantém legal aí a regulagem, nós vemos o PWM atuando e a tensão de saída se mantendo aí em níveis aceitáveis. De novo, uma aplicação excelente para este circuito é realmente um estágio de entrada de um regulador linear. A partir desse estágio você poderá ter um mínimo de dropout sobre os dispositivos regulados. Então aqui está o ripple de saída, um ripple bem interessante, até bem aceitável. No nosso canal em lilás, ó, 700 mA em 1 ampere, esse é o ripple que temos. Pode ser um pouco reduzido colocando mais um capacitor em paralelo, por exemplo. Então você viu que eu consigo manter essa tensão a níveis bem aceitáveis nesta aplicação. Então esta foi a aplicação, procurei trazer um circuito diferente que eu achei bem inusitado no datasheet do LM317,
Mais uma dica aí do fabricante para nós, podemos aproveitar em uma infinidade de projetos. Se gosta desse tipo de aplicação, peça mais nos comentários. Esta foi a clássica, lembrando que tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. Concluímos mais uma videoaula de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like, se inscreva por aqui, maratone o nosso conteúdo, são quase 4.000 vídeos, hein? Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana, com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!